Olá, esse é um vídeo com sugestões de alguns livros de contos que foi um pedido da Helena Gouveia. E vamos lá. Eu não selecionei muitos porque alguns já têm vídeo resenha no canal, então eu vou mostrar aqueles que não têm ainda vídeo resenha, mas até merecem. O primeiro que eu vou mostrar é esse, da escritora americana Dorothy Parker, uma escritora americana da primeira metade do século XX, Big Loira e Outras Histórias de Nova York. Só conheço essa edição de contos da Dorothy Parker em português, mas é assim maravilhoso, é muito saboroso esse livro. Você tem tanto contos engraçados, realmente divertidos, que você rola de rir, como tem um ou outro conto que é mais dramático. Você também tem alguns contos aqui no Big Loira que são, vamos dizer, contos em duas camadas. Você tem uma primeira leitura em que você percebe o humor, a comicidade, que você ri, mas você começa a perceber, né, se ler ou reler ou ler a primeira vez com atenção, que existe uma outra leitura possível ali que vai fazer com que você talvez ria, mas perceba o toque de tristeza e de amargura por trás daquele riso, por trás daquela situação aparentemente cômica. E aqui, para mim, os melhores, vou falar dos meus favoritos, são A Valsa, que tem um aperitivo literário com o comecinho dele, Arranjo em Preto e Branco, Você Estava Ótimo, Diário de uma Dondoca de Nova York, que é um dos mais engraçados na minha opinião, De Noite na Cama, que é um dos meus favoritos, sobre uma personagem narradora que ela não consegue dormir, e o que ela faz, né? E as coisas que passam pela mente dela, tentando dormir. Que Pena, que é um conto bem interessante que procura mostrar em poucas páginas por que aquelas duas pessoas não podem continuar juntas, né? Por que não há condições daquele homem e daquela mulher continuarem juntos. O conto é assim sutil, mas eu acho que dá conta desse recado. E tem outros que também são divertidos, mas esses que eu citei são os que eu mais gosto. A seguir, tem esse voluminho aqui da brasileira Lígia Fagundes Telles, uma edição bem velhinha minha, antes do Baile Verde, que também é um conto que mereceria ser relido e fazer um vídeo resenha, mas no momento não dá. E a Lígia tem, eu já falei isso num vídeo autobiografia de leitora, ela tem uma escrita muito trabalhada, muito esmerada e que foi assim praticamente a primeira escritora de prosa brasileira que eu gostei, que eu prestei atenção e apreciei. E eu me lembro que eu lia e relia Lígia Fagundes Telles e ficava com vontade de escrever com aquele mesmo, né, aquele mesmo esmero, né, aquela mesma capacidade de encontrar bem as palavras e arrumá-las no texto. Ela tem uma escrita realmente de qualidade e a gente percebe isso. E você aí tem certeza, lendo uma autora brasileira, você não está lendo uma tradução. Aquela escrita é daquela forma mesmo, é boa mesmo. E nesse livrinho a gente tem Apenas um Saxofone, que começa com uma personagem parecendo assim meio amarga e talvez meio tocada pelo álcool, e ela começa a fazer um flashback, né, esse lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado dela, até focar num episódio específico. E aí o conto termina daquela forma assim abrupta. Você deduz o que aconteceu depois e por que ela está com esse tom de desilusão e de amargura logo no princípio do conto. Muito bom. Antes do Baile Verde, que o fundo de festa de carnaval, né, de comemoração de carnaval, mostra um tanto do nosso egoísmo enquanto criaturas humanas. A Caçada, que é um dos contos fantásticos da Lígia. O Jardim Selvagem, também nessa linha do fantástico. Natal na Barca, que é primoroso. E Venha Ver o Pôr do Sol, que não é o último desse livro, mas é o último que eu quero destacar, que é aquele conto assim que eu li, eu ainda era estudante no segundo grau,
E eu sugeri uma colega de escola que lesse e ela ficou assim, nossa, que coisa horrível! Mas é muito bem escrito mesmo. É chocante, mas é muito bem escrito. Antes do Baile Verde. Minha terceira sugestão é esse aqui, do escritor francês Théophile Gautier. Esse é um clássico. Contos Fantásticos. Muito bacana. Que você tem uma variação aqui. Você tem contos fantásticos mesmo. Não tem nenhum conto que você possa dizer que beira o terror, né? Até o que poderia beirar o terror, ele é mais refinado, é mais um exercício de refinamento de escrita, de atmosfera, né? E de fantasia, apesar do seu tema, que é aquele que é o melhor desse livro, na minha opinião, que é A Morta Enamorada, né? Que alguns críticos veem como uma das elaborações antes da cristalização da figura do vampiro no Drácula, do Bram Stoker. Vem A Morta Enamorada do Gautier como uma das primeiras, né, elaborações que ficaram conhecidas, que foram divulgadas da figura do vampiro, né, no caso aqui da mulher vampira. Mas você pode interpretar a Morta Enamorada de outras maneiras também. Não precisa ser automaticamente a figura da mulher vampira. Também temos aqui A Cafeteira, que tem o seu toque de humor. O Pé de Múmia, que é o outro que também tem um toque de humor, o humor até um pouco negro. Dois Atores para um Papel. E O Cavaleiro Duplo, que é mais uma vez aquela ideia de trabalhar com a figura do duplo, né? Que é uma ideia, um tema, né, que aparece em várias obras de literatura fantástica. Você vai encontrar no Poe, você vai encontrar no Dostoiévski, você vai encontrar no Hofmannsthal. Não sei se eu estou pronunciando certo, provavelmente estou pronunciando errado, que é um escritor de língua alemã, e também tem um conto muito bom sobre o duplo. E que está nesse livro aqui do Gautier, Cavaleiro Duplo. E os bons autores, eles pegam esse tema e aparentemente vão escrever a mesma coisa, mas não é. Os bons autores, você sempre encontra um tratamento particular para o tema do duplo. Por último, eu queria mostrar esse volume que diz até que são novelas, né? Medo e outras novelas, desse escritor austríaco do começo do século XX, Stefan Zweig. E eu gosto muito desse livro, eu tenho até que reler. Ele também seria um que provavelmente relendo eu gostaria de fazer um vídeo resenha. Tem algumas novelas sim, mas tem algumas histórias que tem 20 e poucas páginas. Eu acho que a gente pode contar como um conto um pouco mais longo, né? E aí a gente tem a novela que dá título, Medo, que é excelente, é um conto que fala de uma mulher, né, da classe burguesa na Áustria, no começo do século XX, que tomou algumas decisões questionáveis, passa por uma experiência que a gente pode chamar assim de... não é dramática porque não dura apenas um momento, né, mas uma experiência de alguns dias que ela passa dessa situação de medo, de você ficar debaixo daquela pressão que a transforma, ou pelo menos quando o conto termina, né, a gente espera que a transforma. E eu preciso reler esse conto porque eu tive uma determinada impressão sobre um outro personagem do conto, sem ser a protagonista, que foi assim uma impressão boa, mas agora recordando o conto eu tenho que reler para ver se eu acho que realmente a minha impressão do caráter desse personagem seria uma coisa boa ou se na verdade ele seria um pouco sádico. Eu tenho que reler o Medo. Um outro muito bom, que tem até um filme bem antigo, Carta de uma Desconhecida, é um filme de 1943 com a John Fontaine. É um conto-novela, né, que ele tem um pouco mais de 20 páginas. Você bota a pilha de lenços do lado, e no filme também, se for ver o filme com a John Fontaine, bota a pilha de lenços do lado. Aliás, o filme não é de 43, é de 1948. Eu vi o filme muito antes de ler, né, esse conto-novela. Gostei muito, Carta de uma Desconhecida. O Livreiro Mendel, que também é muito bom, especialmente para nós que gostamos de livros e de recordar livros bonitos, livros raros, livros cujas palavras ficam na nossa cabeça, né? E o último conto ou novela aqui, A Coleção Invisível,
que é Doce Amargo, né? Muito bom mesmo, muito bom. Medo. E outras novelas do Stephen Zweig.